Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Jarbas, que está com mais um estudo para você no Discipulado Simples, Escola Bíblica e Discipulado Simples. Peço a você que, humildemente, inscreva-se no canal, não vai lhe custar nada. Você só vai se inscrever, curtir, entendeu? E se você quiser comentar e compartilhar com outras pessoas. Não vai lhe custar nada, não vai doer no seu dedo, nada vai acontecer de mal a você. Você só vai humildemente nos ajudar inscrevendo-se no canal. Tá bom? Hoje eu quero trazer um estudo para você sobre no campo da salvação. Né? Um pouquinho mais forte, um conteúdo um pouquinho mais forte para você. Tá bom? Uma vez salvo, para sempre salvo. Você sabia disso? Certo? O Deus eterno, autor, consumador, dono da vida eterna, que doa a vida eterna para nós e quer que você seja salvo. Ele, quando salva o pecador, quando ele salva o seu povo, quando ele salva o indivíduo, ele salva para sempre. Você sabia disso? Não? Então vamos ver aqui na palavra de Deus. Para iniciar, eu quero usar esse texto aqui como base, texto de Filipenses 2,13. Abra aí sua Bíblia. Filipenses 2,13 fala sobre mais ou menos isso, porque tem uma crença que acha que só porque o homem quer, só porque o homem escolhe, ele acha que pode ter a salvação. Como se o querer, o escolher dele fosse assim, ter capacidade de entrar no céu sem pedir permissão. Não é bem por aí, né? Estou dando aqui uma ilustração simples para que a gente possa entender o discipulado simples, né? E entender a palavra de Deus. Como Filipenses mesmo, tem aqui, a carta a Filipenses, Paulo escrevendo, diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Veja bem, quem é que efetua o querer? Quem é que efetua o efetuar? Ou seja, o querer, a pessoa não é porque ela quer, certo? É porque Deus realizou nela o querer. O efetuar, o que? Realizar. Quem é que realiza nela a salvação? Deus também. Deus convence o homem, fazendo ele querer, e efetua nessa pessoa que ele quer salvar a salvação. É isso que Paulo está dizendo. Como afirma o texto da carta aos Filipenses, o querer como efetuar vem de Deus e não do homem. Ou seja, o homem não tem querer na salvação e muito menos efetua nada no campo da salvação de sua alma. Certo? Prosseguindo aqui no nosso pequeno discipulado, estudo da palavra de Deus, certo? Eu quero também fazer um comentário aqui no nosso estudo. Ninguém em tempo algum, da época bíblica, contestou a ação salvífica de Deus e ficou impune. Sabe disso? Alguém que tentou contestar, contrariar isso, fica impune. Quem conhece a Bíblia sabe muito bem que a salvação é a segurança do crente em Jesus. Quando alguém afirma que nela própria há a capacidade de salvar-se, a si mesmo estar com esta postura e decisão, afirmando não precisar do sacrifício expiatório de Cristo, e uma vez só se entregou por nós. Essa é uma primeira questão. Eu abro a sua Bíblia aí, por exemplo, em Efésios 2, carta aos Efésios, ali pertinho de Filipenses, né? Abra em Efésios capítulo 2. Nós vamos ver dois versículos que falam que a salvação não vem do homem, quer dizer, pelo querer do homem, pelo efetuar do homem, pelo escolher do homem, porque o homem quer, mas é unicamente pela graça de Deus. Certo? Veja bem, 2 Efésios 9, versículo 8 e 9. Olha só o que diz. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Vou repetir. Isso não vem de vós. Está vendo? Dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Quando diz não vem das obras, tanto a pessoa que acha que fazendo grandes sacrifícios, fazendo grandes promessas, acha que pode alcançar a salvação. E também ele afirma que por obras, pelo esforço humano, o homem achar que pela sua capacidade de esforço humano, ele pode, escolhendo, querendo, ele pode entrar no céu. Não. Quem realiza a salvação no homem, ele dando a sua graça, é Deus. Em Cristo, ele fez toda a obra expiatória. A expiação o quê? Morrendo, expiando, retirando o pecado do homem. Ele fez toda a obra na cruz. Então o homem não morreu numa cruz para poder dizer que ele tem o querer e o escolher. Não, é Deus, através de Jesus, que salva o pecador homem. Tá certo? A segunda coisa
Segunda coisa é no campo da responsabilidade. Certo? Tem muita gente que pensa que por a gente achar que a salvação é a segurança da salvação, a pessoa está salva, ela pensa que a pessoa pode andar irresponsavelmente. E não é bem assim. A responsabilidade é a segunda coisa. Deus em Cristo Jesus, além de doar a salvação, é responsável em cuidar dos salvos, os seus filhos adotados na graça mediante a fé. Tá certo? Por exemplo, tem pessoas que pensam que pelo seu esforço, pela sua força humana, ela tem a capacidade de se salvar, de estar salva. Né? Eu, com o meu esforço, com o meu suor, com a minha vida de fé, né? Eu sou inabalável, eu sou o cara, eu sou crente, eu sou santão, né? A minha aparência, minha perseverança, tudo ele, tudo eu. Não, meu querido. A palavra de Deus diz que quem cuida dos salvos é o próprio Deus da salvação. Ele é que cuida do que ele salvou. Tá certo? E uma prova disso que nós podemos ler, né? É 1 João capítulo 5, certo? Capítulo 5, versos de 11 a 13, fala assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho, não está no homem. A vida eterna não está no homem, está no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Né? Quem tem o Filho tem a vida, que é a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tá certo? Olha só. O verso 13. Estas coisas, de João apóstolo, vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Tem a vida eterna, ou seja, Deus cuida daqueles que ele deu a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo. Senão seria debalde, em vão, Deus mandar Jesus Cristo, já que o homem escolhendo a salvação não precisava do sacrifício de Jesus. Ele mesmo se sacrifica crendo, escolhendo e querendo. Então isso é uma heresia, né? Uma heresia muito forte. A outra questão, a terceira questão a outra questão, que é assim, dentro da segunda mesmo, da responsabilidade, é a responsabilidade humana. Tem muita gente que pensa que uma vez salvo para sempre, então acho que pode fazer qualquer coisa, sair pecando, fazendo qualquer coisa, né? Cometendo todo tipo de delitos e pecados, né? Uma vida totalmente depravada no pecado e achando, estou salvo, tenho Jesus, então posso fazer o que eu quiser. Não. Isso aí não é salvação, certo? Isso não é segurança da salvação. Os nicolaítas era assim, a crença nicolaíta queria o seguinte: já que eu tenho a salvação, faço o que eu quiser. Né? Que é diferente de Nicolai. Nicolai começou a trazer essa heresia para a igreja, dizendo que já estava salvo e poderia praticar todo delito de pecados e ficar impune aos olhos de Deus. E não é bem assim, tá certo? A responsabilidade humana dentro da segurança da salvação, você sabe como é que é? Vamos ver? A outra questão é a responsabilidade humana. Responsabilidade humana, esta se limita apenas só aos frutos de arrependimento, ou seja, não há pessoa alguma que seja salva que ele não manifeste, certo? Durante a sua aventura, durante a sua trajetória de salvação, os frutos de arrependimento. Tá certo? Os frutos de arrependimento está aqui, você pode abrir sua Bíblia e você vê um pouquinho, né, nesse discipulado simples, né, sobre a segurança da salvação, certo? Em Mateus, capítulo 3, versículo 8, certo? Mateus 3, versículo 8. Abra aí na sua Bíblia. Mateus 3, versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, João Batista, o profeta, nesse momento que ele está pregando o arrependimento, ele está dizendo que o arrependido, o salvo, essa é a minha concepção a entender aqui, esse ponto que João Batista está dizendo, e o salvo, o arrependido, ele produz o fruto de arrependimento. Quais são os frutos de arrependimento? É que quando ele se depara, o salvo, o eleito, o escolhido de Deus, se depara com o pecado, mesmo pecando, ele se arrepende. Como é que a gente sabe que a pessoa, podemos assim, de certa forma até julgar, né, que a pessoa é joio e não é trigo? Quando ela não se arrepende, ela é obstinadamente amante do pecado, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Isso é complicado e perigoso. Né? Se ela está mostrando um fruto ímpio, dificilmente a gente acredita que tenha a salvação. Estou falando nós, seres humanos. Né? Tá certo?
Responsabilidade humana, responsabilidade de Deus, Deus cuida. Responsabilidade do homem é viver fielmente em arrependimento aos olhos de Deus. Tá certo? Mesmo que você seja alvo e objeto de chacota. Tá certo? Pelas pessoas. Essa responsabilidade humana se limita a isso que eu falei. Ou seja, não existe salvo sem uma vida de arrependimento. Pois fora disso, apenas é convencido e não convertido. Convencido é a pessoa que concorda. Né? É mesmo, é verdade, desse jeito mesmo. Eu concordo, mas ela não se arrepende e ela não se converte, que é o ato de mudança. Né? Converter, mudar, certo? Fazer uma metanoia na mente dela, que é isso que o Espírito Santo faz, o salvo. Né? Ele leva a mudança de mente. Né? E a pessoa convencida é só convencida. Né? Tem muita gente convencida. Tem muita gente fazendo igual lagartixa, concordando com tudo, né? Lagartixazinha lá em cima da parede, né? Assim, ó, concordando com tudo. Mas não se converte de todo o coração. Ou seja, converter quer dizer se arrepender de todos os seus pecados e mudar de vida, né? Essa responsabilidade baseia-se, o salvo, nos frutos da salvação com obras de justiça. Lá em Tito, capítulo 3, versículo 5, nós podemos ver isso, tá? Tito, certo? Tito, capítulo 3, verso 5. Olha o que aqui diz. Aqui, ó. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. O que é que Paulo está escrevendo ao pastor Tito? Né? Ao reverendo Tito, ao pastor Tito, ao bispo Tito. Está escrevendo, dizendo a ele que o homem não é justificado aos olhos de Deus, não é salvo, não é justificado, não é um eleito de Deus pelas obras que ele faz. Então quer dizer o quê? Que pessoas que fazem boas coisas não quer dizer que elas serão salvas por fazer boas coisas. Mas ele está dizendo que pela misericórdia e a lavagem da regeneração, certo? E da renovação do Espírito Santo na pessoa, no indivíduo salvo, no indivíduo eleito. Tá? Pois o salvo, pela graça, foi salvo para fazer boas obras também, embora estas obras não o salvem. Apenas é o fruto de uma vida salva pela graça. Uma terceira coisa, certo? O terceiro ponto e não menos importante, é a convenção. Né? Neste campo da salvação e do converter, por exemplo. Segundo Crônicas 7:14. Crônicas, né? Vamos aqui, e no livro de Crônicas, certo? O livro de Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7. Você pode abrir na sua Bíblia. Capítulo 7, você está no discipulado simples, com o pastor Jarbas, certo? Mas hoje com um conteúdo um pouquinho mais avançado, mais forte, mais substância, como diz, né? O Matuto, tem a sua sabedoria, certo? Capítulo 7, verso 14, que ele diz assim, ó, veja bem aí, sua Bíblia, 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está direcionando ao povo de Israel, e se eles se arrependessem, e se eles se colocassem à disposição em arrependimento e oração, buscar a face de Deus e se convertessem, né? E aceitassem a mensagem de Deus de arrependimento e se convertessem dos seus maus caminhos, Deus ouviria eles do céu. Então, essa é a condição que Deus coloca. Certo? Se o cara quer ser salvo, ele deve se arrepender, orar e buscar a face de Deus. Como os ninivitas, que Jonas não queria pregar para eles, né? Jonas, quando chegou lá, quando pregou, mesmo sendo nacionalista e com raiva daquele povo tirando os ninivitas da época de Jonas, Jonas pregou e Jonas foi esperar Deus fazer a destruição naquela terra. Foi o que aconteceu? Todos os ninivitas se converteram, certo? Se quebrantaram, entraram todos na convenção, aceitaram a mensagem porque eles eram uma nação eleita de Deus naquele momento. Tá certo? Então, tem que se arrepender, tem que orar e buscar a face de Deus para que Deus possa, certo, abençoar a pessoa que quer a salvação. Então não depende do homem, depende de Deus. O homem tem que aceitar a verdade de Deus. Se não aceitar,
ele já está dizendo, com essa atitude, que ele, né, que essa pessoa não é salva. É o que a palavra de Deus diz, não sou eu que digo. Tá bom? Aí alguém pode afirmar, preste bem atenção, alguém pode afirmar assim, mas se eu quiser, eu escolho. Bom, esse posicionar é tão somente orgulhoso e não quebrantado. Preste bem atenção. Nesse orgulho de ser, não há arrependimento configurando uma posição blasfêmica. Uma posição de blasfêmia. Entendeu? A pessoa quando acha que se eu quiser, isso é orgulho, soberba. A pessoa que está dizendo, acha que pode resistir a Deus. Ninguém resiste a Deus. Então não tem querer, não. Não tem esse seu escolho. Quando eu quiser, quando o dia eu estiver pronto. Isso não existe, isso aí é orgulho. Entendeu? Essa pessoa está perdendo o grande benefício de Deus, a salvação. Né? Bom, esse posicionar é tão somente orgulhoso, não quebrantado, né? Como nós vimos, certo? Nesse orgulho de ser, não há arrependimento, configurando uma posição de blasfêmia. Nesse texto de Crônicas, Deus coloca a condição para quem ainda não se arrependeu: se humilhar, orar e arrepender. Tá certo? Essa é a condição de Deus. Você está querendo essa condição de Deus? Se você aceitar essa condição de Deus, creia, você é um eleito dele para a salvação. Tá? Pois tudo, preste atenção, tudo provém apenas e só de Deus. Ninguém tem o poder de salvar-se, o desejo próprio, ou mesmo converter-se quando quiser. Pois sem a ação do Espírito Santo na vida do pecador, nunca haverá uma conversão genuína. Você sabia disso? Se não houver a ação do Espírito Santo. Está vendo que a salvação vem de cima e não daqui? Não de nós? Vem de Deus. Preste atenção aí em João 16. Pessoal, João 16. Esse é o discipulado simples, viu? Com o pastor Jarbas aqui. Certo? Mas um pouquinho mais forte. 16, provando que a salvação vem de Deus e não do querer do homem. Olha o que é que diz a palavra. Certo? Capítulo 16. Capítulo 16 de João. 16, versos 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, e vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá, presta atenção, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Está vendo que a salvação vem do Espírito de Deus? Você entendeu? Vem de Deus, não do homem. É do querer de Deus. Como diz uma frase, né? O homem só passa a querer, o homem só escolhe Deus depois que primeiro, pela ordem dos fatos, pela ordem da verdade, porque Deus o escolheu primeiro, porque Deus o tocou primeiro, porque Deus quis que o salvasse. Senão, o homem não queria nunca. O homem não escolheria o caminho de Deus. Tá certo? Fique bem claro isso. Ou seja, a salvação vem de Deus e não do pecador, para que ele não se glorie, se orgulhe do mérito, da sua própria força e capacitação, de si próprio em salvar-se, como se pudesse nessa ilusão conseguir. Pois quem é o pecador para salvar-se? Isaías 64, verso 6. Fala quem é o pecador aos olhos de Deus. Não tem dúvida. Não temos dúvida quanto a isso. Isaías 64, 6 afirma quem é o pecador. Preste bem atenção aí, quem é o pecador aos olhos de Deus. Ou o que ele faz, ou o que ele quer, ou como ele escolhe as coisas que ele faz para Deus. Ele é isso aqui, 64, verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Ou seja, para Deus, nossas justiças, nossas obras, nossos quereres, é tudo trapo de imundícia, porque Ele é perfeito, Ele é Deus santo. Tá certo? O pecador é apenas gerador de trapos e de imundícia. A salvação e tudo que é bom vem de Deus. A doutrina que prega que Deus salva, mas logo lhe condena, quando comete o pecado, é pecaminosa.
e herética. Deus salva, mas logo ele condena. Quando comete o pecado, é pecaminosa e herética. Pois, mesmo aqueles que alegam possuir a livre escolha, o livre arbítrio, não conseguem, com este arbítrio, parar de pecar um só dia da sua vida existente na Terra. Essa história de que a pessoa acha, que em algumas denominações prega que você está em pecado, irmão, você está indo para o inferno. O irmão que já era batizado, o irmão que já era eleito de Deus, salvo, regenerado em Cristo, e a pessoa fica fazendo uma chantagem emocional, fica também torturando, né, essa pessoa, dizendo para ela que por causa do pecado dela, se ela não se arrepender, ela vai para o inferno. Então, não é bem assim não, certo? Claro que pelas obras o fruto de arrependimento, o salvo, ele se arrepende. Agora, veja bem, parar de pecar, nós não temos como parar de pecar não, meu querido, minha querida. Não tem como a gente parar de pecar, tá? Porque é onde entra aí a quebra do livre-arbítrio e da livre escolha. Qual é o dia que nós conseguimos parar de pecar? Você sabe? Não tem um dia. Por pensamento, palavra, oração, nós pecamos. Tá bom? Então não tem um dia. Tá? Parar de pecar um só dia da sua vida existente na terra. Logo, o homem que é inconstante, quando centraliza a salvação nele mesmo, o homem, entendemos que este ser, o homem ser humano, é inconstante e a salvação não poderia vir ou ser por ele um mero reles pecador inconstante. Vamos para Gálatas capítulo 1, mostrar que o homem é inconstante, que ele não pode se salvar e que as escolhas dele, meu filho, as escolhas dele está tudo errado. Tudo errado. Veja bem aqui, olha. Preste bem atenção aqui em Gálatas 1. Gálatas 1 mostra como o homem é inconstante. Os Gálatas mostraram essa natureza inconstante do homem que serve de exemplo para nós, para a gente não confiar que o homem achando que quer ou escolhendo ter a salvação. Olhe bem, capítulo 1, versos 6 ao 9. Para haver de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ou seja, Paulo está assustado, maravilhado. Como é que de tão depressa, de forma tão inconstante, os Gálatas passaram de um pensamento para outro. O ser humano é assim. O ser humano, se ele não tiver perseverando na palavra de Deus, se ele não estiver perseverando na oração, o ser humano muda de pensamento muito rápido. Principalmente aquelas pessoas que têm personalidade de ser influenciadas muito, muito rápido, né? Muito facilmente. Então, o homem é inconstante, o homem não pode, por causa do seu querer, por causa da sua escolha, achar que está salvo. Eu evangelizei muito e vi muitas pessoas que eu evangelizei dizer assim, pastor, naquele dia eu quis, agora eu não quero mais. Pensa que é uma brincadeira, certo? Essa escolha, isso não existe. Escolha, certo? Você só o escolhe porque ele lhe escolheu primeiro. Tá bom? Vamos seguir aqui, né? Afirmar que o Deus perfeito, certo? Então, já viu Gálatas aí, né? Afirmar que o Deus perfeito é irresponsável, deixando nas decisões do homem inconstante a salvação. Seria, se fosse verdade, uma negação ao Cristo que veio e morreu numa cruz para salvar o seu povo eleito. Configurando assim pecado contra a santidade do Deus Santo, que nos chamou à salvação e à santificação perante sua gloriosa presença. Vamos ver aí, Efésios 1,4? Abra aí em Efésios 1,4, e você vai ver isso. Olha. Efésios 1,4 fala, certo? Disso aí que está sendo relatado agora. Né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor ou caridade. Né? Veja bem, Deus elegeu os salvos para serem santos também. Certo? É uma obra ser santo, ser piedoso, buscar, sabe, agradar a Deus com a santidade. Certo? Então, quando a pessoa, quando o indivíduo, certo, diz que ele querendo, ele escolhendo quando quiser, como se Deus tivesse um tabuleiro, unidunité, eu quero esse Deus, não quero aquele. Meu amigo, ele está blasfemando, ele está indo contra a santidade de Deus. Porque o Deus perfeito nos elegeu salvo
para viver em santidade para Ele também. Portanto, a salvação vem de Deus. O homem não tem participação nisso. Nenhuma. A única participação humana na salvação foi a de Cristo na cruz. Ele veio como homem, como ser humano, para morrer na cruz por nós. Essa é a única participação humana. O homem só recebe essa graça pela misericórdia de Deus. Tá? Ok? E a segurança dessa salvação não está no inconstante homem, graças ao bom e misericordioso Deus, mas no soberano Deus Todo-Poderoso e Santo está a salvação do miserável pecador homem. Então, uma vez que Deus salva por ele ser eterno, o salvo configura salvo para todo sempre, pois quem o salvou não foi o comum e constante pecador homem, mas o perfeito Deus eterno, que não volta atrás com sua palavra. Preste bem atenção. Pois toda salvação e coisas boas como eternas vêm de Deus e não do homem. Para finalizar, vamos ver o texto que configura, aprova esse ponto. Tiago 1,17. Tiago 1,17. O apóstolo Tiago fala sobre isso. Para a gente finalizar aqui o nosso discipulado simples com o pastor Jarbas, aqui que vos fala 1,17. Tá? 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda. Tudo que é dádiva, dom perfeito, presente, dádiva de Deus, vem de Deus, não do homem inconstante. Graças a Deus que Deus nos salvou em Cristo Jesus, sem precisar de nenhuma gota do nosso suor ou do nosso querer. Que Deus os abençoe. Nesse momento eu quero orar por você. Ok? E acredito que Deus vai tirar da sua cabeça o piolho da dúvida hoje. Em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus é soberana contra toda mentira. Pai amado, Pai querido, nesse momento que a tua palavra faça o efeito, o dínamo, a explosão, tirando toda dúvida, tirando todo o piolho da dúvida da cabeça das pessoas que estão assistindo agora. Que esse discipulado toque vidas e livre elas do engano da mentira, achando que Deus é um Deus injusto e inconstante. Que o Senhor abençoe essas pessoas com a tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. E até a próxima, meus queridos.